Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Mais uma vez estamos em Ser Igreja, como habitualmente nesta hora, até cerca da meia-noite. Poderá também ver a primeira parte do nosso programa em formato vídeo no YouTube, no canal da Diocese de Braga e também na página da Diocese em www.diocese-braga.pt. No fundo da primeira página vai encontrar o Ser Igreja, o atual e os que estão em arquivo. É interessante porque, por exemplo, o senhor ouvinte pode até partilhar esse vídeo na sua página do Facebook e assim ajudar a divulgar o nosso programa que, pela qualidade das pessoas que aqui têm dado o seu contributo, merece uma grande divulgação. Portanto, aproveito a ocasião de recordar ou ver com mais atenção e depois partilhe na sua página do Facebook para que ele chegue a todo mundo. É modo de aproveitarmos estas redes de comunicação. O nosso convidado de hoje é uma figura que nós já conhecemos, já cá esteve, Sr. D. António Moiteiro, Bispo Auxiliar de Braga. Muito boa noite. Boa noite. É um bispo que se vai habituando a Braga. Sim. Da Guarda para Braga o caminho está-se a fazer e parece que muito bem. Sr. D. António, não é tanto sobre o seu caminho na Diocese de Braga, porque isso ainda é cedo para fazermos a avaliação definitiva quando um dia sair, mas até agora a avaliação é francamente positiva. Mas é sobre outra coisa. Nós vamos iniciar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Este é um tema que emerge como uma consequência do Concílio Vaticano II. A Igreja deu conta que era necessário dialogarmos, conhecermos melhor, nomeadamente os nossos irmãos separados. Uns que estão mais perto, outros que estão mais longe, e houve gestos muito bonitos, como o levantamento da excomunhão recíproca entre Roma e Constantinopla no tempo do Patriarcado de Nágoras e do Papa Paulo VI. É importante esta semana, Sr. Doutor? É porque quando nós lemos e meditamos o texto da oração sacerdotal de Jesus na última ceia, em São João, aparece este pedido que todos sejam um, para que o mundo acredite que tu, ó Pai, me enviaste. E nós sabemos que neste mundo onde a diversidade, quase podemos dizer, é cada vez maior, se não há o testemunho da comunhão e da unidade entre os que acreditam no mesmo Jesus, os cristãos, é evidente que o anúncio evangelizador é empobrecido. Nós tínhamos de viver muito este dinamismo da comunhão para podermos chegar à unidade, ainda que a unidade pudesse ser construída na diversidade. Isto é, imagine na tradição mesmo católica, há a tradição da Igreja Ocidental e há a tradição da Igreja Oriental, mas temos a mesma fé, temos o mesmo batismo, participamos e celebramos os mesmos sacramentos, ainda que na diferença nós estamos unidos e vivemos em comunhão. E eu penso que este deveria ser o grande objetivo e o desafio desta semana. Sr. António, há quem critique, por exemplo, que esta realização da vontade de Jesus para que todos sejam um, às vezes poderia ou poderá criar em algumas pessoas uma mente de que o que se está a tentar fazer é uma espécie de sincretismo, misturar tudo, e não é esse o objetivo, positivamente. Mas é muito mais. De maneira nenhuma, não pode ser. Nós não podemos fazer um diálogo ecuménico na base do sincretismo. Eu penso que o diálogo
poderá fazer-se e deverá fazer-se na afirmação daquilo que cada tradição religiosa acredita, mas sempre na procura da verdade que está no Evangelho. Quase podíamos dizer deste modo: somos muitos a caminhar, mas na autenticidade da nossa vida descobrir aquilo que Deus quer para cada um de nós. E na profissão de fé também nós devíamos caminhar, ainda que na diferença, para a comunhão, ia a dizer, a comunhão na verdade. Porque a verdade supõe e exige que os cristãos procurem verdadeiramente a vontade de Deus. E quando nós aprofundamos a vivência do Evangelho com todas as suas consequências, e um irmão ao lado, protestante, também procura conhecer o Evangelho com todas as suas consequências, nós estamos a caminhar juntos em direção à unidade. Claro, em direção à unidade. E este é que devia ser. Nós não podemos pensar no sincretismo como os protestantes dão algo, os católicos dão algo, esta convicção religiosa. Caldeia-se tudo e. Não pode ser isso. Não é isso. Pode ser isso. Um dos sinais, por exemplo, daquilo que o Sr. António acaba de referir é, por exemplo, a tradução dos textos sagrados da Bíblia, feita por diferentes confissões religiosas, de modo a chegar a um texto que não desvirtue, evidentemente, o que lá está, mas que seja consensual, isto é, que todos possam utilizar os mesmos textos sagrados, por exemplo. Nós em Portugal temos aquela, portanto, tradução da Bíblia, portanto, e que, como há os nossos irmãos protestantes, para eles alguns livros da Bíblia do cânon católico são deuterocanónicos, não os aceitam como sendo livros inspirados. Nessa Bíblia vem depois no final do Antigo Testamento. Mas isso significa que há aqui uma procura comum, neste caso da palavra de Deus, no seu texto, que pode ser utilizado pelas várias confissões religiosas. Eu penso que este é que tem de ser o caminho. Há outro aspecto que também a mim acho que é muito interessante, por exemplo, que não é só a partilha e o encontrar, por exemplo, uma certa unidade nos textos, mas também o próprio conhecimento. Não é? Quando nós conhecemos os textos litúrgicos de outras confissões cristãs, nós podemos ver que há textos extraordinariamente belos. Já estou-me a lembrar do hino a Catistos, não é? Por exemplo, sim, que vem da Igreja Oriental e que agora começa a circular entre nós com uma certa frequência. E isto é também um sinal positivo. Mas nós podemos ver isso, por exemplo, no campo da justificação, no mundo dos protestantes. A Igreja, na última declaração sobre a justificação, foi capaz de dar um passo mais, porque se nós nos entrincheiramos nas nossas posições, nós somos capazes de afirmar que uns dizem isto, outros dizem aquilo, e muitas vezes é no conhecimento profundo das várias posições, até teológicas, que podemos crescer na comunhão. É evidente que hoje é muito claro que a salvação é um dom. É Deus que a dá. E que a justificação vem pela fé. Mas também é verdade, e hoje nós já sempre aceitamos, mas o tom da gratuidade de Deus para nós é mais intenso. Como para os nossos irmãos protestantes também aceitam que as obras também são absolutamente necessárias para que haja este aceitar o dom da salvação através da colaboração e daquilo que nós fazemos. Agora, mas isto demorou séculos. Pois, evidentemente. Isto demorou séculos. E é neste diálogo entre as igrejas. Claro que o diálogo, para ser verdadeiro,
não pode ser um diálogo em que nós nos entrincheiramos nas nossas posições, mas eu vou para o diálogo também na disposição de ouvir o outro e de também aceitar do outro aquilo que me possa enriquecer a mim. E é nesta comunhão que nós podemos verdadeiramente construir um ecumenismo. Portanto, e voltando ao princípio, esta é uma semana importante, mas que não deve ficar pela semana. Isto é, esta é uma semana. E não se pode reduzir apenas, é fundamental, mas não se pode reduzir apenas à oração de unidade pelos cristãos. Também é preciso que este diálogo teológico, a própria celebração, haja gestos concretos, não? Concretos, sim, sim. Senhor Dom António, nós poderíamos continuar a conversar sobre este tema, mas, enfim, o tempo avança e nós não temos muito a fazer, não podemos parar o relógio, porque isso também seria uma mentira. Eu gostava, antes de terminar esta primeira parte, de começar a lançar-lhe um desafio, uma vez que tem o ploro na Diocese dos Leigos e da Família, que é muitíssimo vasto, pela amplitude pastoral que isso significa. De mais a mais, este ano, a 30 de dezembro, a Christi Fidelis Laici vai fazer 25 anos. É pesado esse desafio que lhe caiu nas costas, Sr. Dom António? Não, os desafios nunca são pesados quando a gente os aceita na fé e na alegria e na generosidade do trabalho. É evidente que a pastoral da nossa arquidiocese está dividida em várias comissões arquidiocesanas, como a da evangelização, como a da liturgia. E nós, os bispos, também estamos, os bispos auxiliares, também estamos responsáveis por cada um por sua comissão. A minha é, de facto, a Comissão Arquidiocesana do Laicado e da Família. Isto leva a que nós tenhamos em atenção dois campos vastos na pastoral de uma diocese. Por um lado, as questões da família, nos seus variadíssimos aspectos. E por outro também, os movimentos enquanto comunidades onde se faz a experiência da fé. Podemos dizer que os movimentos são laboratórios da fé, onde o aprofundamento, a formação, a dimensão comunitária dessa mesma fé estão presentes e depois que levam uma dimensão eclesial. E este é o desafio que me foi colocado e que eu abracei com generosidade e que todos tentaremos fazer o melhor. Até posso adiantar algo que é importante. Era isso que eu gostava que levantasse o véu. E que foi dito no domingo passado, na tomada de posse dos Conselhos Económicos. Nós estamos a fazer, neste momento, um levantamento exaustivo de todos os movimentos, dos vários núcleos que existam espalhados pela Diocese, com os membros que temos, e queremos dar dinamismo a esses movimentos, conhecendo-os primeiro, para depois trabalharmos com os respectivos responsáveis. Nos casos são presidentes, noutros são diretores, noutros os nomes são variados, e caminharmos, pelo menos este ano, para que na vigília do Pentecostes nós pudéssemos fazer um grande encontro dos movimentos apostólicos para, por um lado, fazer uma experiência que é uma experiência de igreja, comunhão na arquidiocese. Por outro, para nos conhecermos melhor e também para lançarmos desafios para o próximo ano pastoral. Eu acho interessante porque essa ideia de fazer uma grande concentração representativa dos movimentos da pastoral
em geral e da família e da vida também, evidentemente que não está excluída, no Pentecostes, não pegou na Diocese, porque isso já se tinha feito em Cristo Rei, depois esmoreceu no Pentecostes, e eu acho muito importante e significativo que, numa altura de grande crise a nível da sociedade em geral e da própria Igreja, que também está a ser sacudida, que haja esta concentração, que se retome esta ideia, que eu acho extremamente feliz, de os movimentos se conhecerem uns aos outros e poderem dar as mãos naquilo que têm de semelhante entre si, porque não se excluem uns aos outros. Não, pelo contrário, complementam-se, porque os carismas nunca são opostos uns aos outros. Os carismas são para a construção do bem comum. E o bem comum, que é o bem da Igreja, da comunidade cristã. Agora, aqui também há um outro aspecto que devemos, portanto, focar, que é os vários movimentos, também eles lucram do conhecimento mútuo. Porque nós temos movimentos muito ligados ao campo da evangelização. Temos outros que são muito do mundo familiar. Temos outros que são do mundo socio-caritativo. Estou a lembrar-me dos vicentinos e outros. Cáritas, por exemplo. Cáritas, então. É neste conjunto, no conhecimento mútuo, que se podem enriquecer também até na concretização dos seus objetivos. Porque os movimentos na Igreja, e foi o Papa João Paulo II que o disse, e como sabemos, o Santo Padre também marcou para a Vigília do Pentecostes em Roma uma grande assembleia de movimentos eclesiais a nível mundial. E os movimentos, depois do Concílio Vaticano II, assumiram uma importância muitíssimo grande na pastoral das dioceses e das paróquias. Nós podíamos fazer esta comparação, e penso que não me engano, tal como o Concílio de Trento foi para a formação dos padres o ponto de partida até dos seminários, também o Concílio Vaticano II é para os leigos. Há uma correspondência? Sim, até porque em todas as dioceses foram criando escolas de formação de leigos e que vêm no seguimento do concílio. E celebrar 50 anos da inauguração do concílio é um desafio muitíssimo grande para olharmos para o comum do povo de Deus, que são os leigos, e para a sua formação e para o seu dinamismo apostólico. E também há uma outra ideia que eu gostaria de realçar, é que nós estávamos habituados até agora a olhar para a comunidade cristã e vê-la muito presente nas paróquias e nas famílias. Mas temos de olhar também que há âmbitos comunitários, os movimentos, que têm um papel, eu já não digo supletivo, mas até um papel de primeira ordem na formação dos seus membros. Na formação dos seus membros. Aquilo que faziam muitas vezes as paróquias anteriormente e até as famílias, hoje fazem alguns movimentos. Repare uma coisa muito simples. De onde vinham as vocações, habitualmente? As vocações de consagração vinham muito das famílias e das paróquias, no dinamismo paroquial, e também das próprias famílias que alimentavam e acalentavam a vocação e incentivavam dos seus filhos. Hoje temos muitos consagrados que vêm dos movimentos apostólicos. Eu acho este é um tema que me é particularmente caro, na medida em que eu já sou demasiado velho e vivi o anteconcílio, o concílio e o depois do concílio. E antes do concílio eu assisti a esta coisa extraordinária que era a ação católica. Depois, ali pelo concílio, mais ou menos, a ação católica começa a extinguir-se, ou deixa de ter expressão. Eu pertencia à JEC, estive na JUC. Esses eram grandes movimentos que prenunciavam a dinâmica posterior do concílio. Estarei errado. Eu sinto, por ter vivido este período todo do antes, do durante e do depois,
que de facto a ação católica, tal como, sei lá, defendia e imaginava Pio XII, ser fermento nos diferentes meios de trabalho, por isso havia a JAC lá do mundo agrário, havia do mundo escolar, do independente, do operário e do mundo universitário, que na altura estes A, E e O batiam as letras das vogais. Batiam, digamos, a essência da sociedade, e por este estar na Igreja, a ação católica atingia, digamos, a sociedade em geral. Depois há um esmorecimento, começa a fraquejar, há uma crise muito grande, que coincide mais ou menos com o tempo, não tem nada a ver com o concílio, mas que acontece nessa época, mais ou menos. Eu tenho, de certo modo, uma ideia ou uma explicação para isso. É evidente que a ação católica foi, juntamente com a dimensão missionária das paróquias francesas e outros movimentos, foram os precursores do concílio. Não tínhamos dúvidas que, se não tivesse existido a ação católica, o concílio não teria tido o dinamismo que teve. E esta abertura aos leigos, eu acho que é... Sem dúvida. Tanto mais que, à distância de 50 anos, nós ainda temos, nestes 50 anos, ainda temos algumas pessoas empenhadas em alguns movimentos mais clássicos que vieram do mundo da ação católica. Muita gente. Ainda temos muita gente. Depois do concílio houve uma certa crise, e eu gostaria de sublinhar Foucault, os 25 anos da vocação e missão dos leigos. O Papa João Paulo II diz uma coisa muito interessante, que o direito ao apostolado brota dos sacramentos da iniciação cristã. E se recorda, dizia-se no tempo da ação católica que os leigos eram como que, deixe passar a expressão, o braço armado da hierarquia no mundo secular. Não é evidente. Os leigos não são. Mas isto é novidade do concílio. Isto é novidade do concílio. E eu vejo por aqui alguma crise de identidade do mundo laical. E é interessante que muitos dos movimentos que nasceram ou simultâneos no tempo do concílio ou posteriores estejam muito vivos e dinâmicos, e ao contrário outros movimentos estejam a passar também, como a ação católica, por crises internas e também dificuldades de implantação nos ambientes que estão destinadas, digamos assim. Sim, nos ambientes em que estamos. Por exemplo, com todo o bem que têm feito, mas as conferências vicentinas estão bastante envelhecidas. Em todo lado. A força dos cursos de cristandade esmoreceu bastante, não só na nossa arquidiocese, mas em todo lado. Mas se começarmos a ver outros movimentos, eles estão vivos porque nasceram do tempo do concílio. Isto sem estarmos aqui a fazer dicotomias, mas na medida em que nós vivermos, e o Papa diz-lo claramente, numa eclesiologia de comunhão, onde cada um ocupa o seu lugar e cada um seja capaz de responder na sua vocação àquilo que Deus e a Igreja quer dele, é nesse sentido que nós estamos a viver e estamos a construir a Igreja. E estamos a ser evangelizadores. E este é o desafio, é que os nossos leigos entendam o apostolado não como um favor que fazem ao pároco ou ao bispo da diocese, mas que, pela exigência do seu batismo e dos sacramentos de iniciação cristã, que é a confirmação e a Eucaristia, que os coloquem na comunidade cristã como adultos responsáveis na sua fé, e a fé adulta é aquela que se transmite, é aquela que se comunica, é aquela que se vive.
E isto é fundamental. O Sr. D. António falou de coisas tão importantes que eu penso que elas devem merecer uma abordagem noutros programas do Ser Igreja. Esta missão, para mim, é vital. E eu entendo que eu estou na Igreja e nos movimentos em que estou metido, não por condescendência de alguém, mas sinto que estou por direito. E por exigência da nossa fé. É a minha fé que me obriga, que me impele, e a minha condição de batizado que me dá o direito e a obrigação de eu ser militante de alguma coisa, não é? Quero ver uma coisa muito simples. Muitos padrinhos e madrinhas de batismo ou de crisma contestam porque não são aceites para padrinhos ou madrinhas, porque não estão crismados, porque vivem irregularmente. Assim, quando nós pensamos que o cristão adulto na fé é aquele que, pelo batismo, está inserido num corpo e vive a vida do próprio Deus, que é a comunhão em Deus, que pela Eucaristia, que é o sacramento, podemos dizer que culmina a iniciação cristã, que nos torna nós participantes do mais belo que temos, que é o próprio Jesus, a Eucaristia. E quando o Espírito nos impele para o apostolado, é evidente que estes três sacramentos unidos é que fazem de nós cristãos adultos na fé. De pleno direito. Como é que eu posso testemunhar a fé de um outro se eu a não vivo de um modo pleno e adulto? Mas é difícil que muita gente entenda esta dimensão da fé. Sr. D. António, fica aqui o desafio de muito proximamente nós nos encontrarmos para conversar um bocadinho mais sobre esta história dos leigos. Não só porque os nossos ouvintes com certeza também estão já interessadíssimos, eu pessoalmente estou altamente interessado em duas ou três temáticas. A clericalização dos leigos, uma coisa que me preocupa enormemente, e por outro lado a ausência de cristãos sem medo nos diferentes mundos da arte, da cultura, da política. Ainda recentemente o Diário de Minho, anteontem ou há 2 dias, já não me recordo, trazia o testemunho de um jovem aqui da cidade de Braga, que eu acho notável, e eu quero encontrar esse jovem para lhe dizer: olha, eu felicito porque você é um militante de um partido político e diz que reza completas e que acha que a oração dos salmos é das coisas mais belas que há. E isto não é frequente entre nós encontrarmos um leigo que se assuma politicamente a 100% e simultaneamente não dissocia a sua fé do seu compromisso político. Eu acho que isto é muito importante. Nós, e o Sr. D. António, lanço-lhe o desafio para logo que possa a gente abordar estes temas do laicado. Por um lado, o meu medo, o meu terror da clericalização, não só porque muitos presbíteros gostariam de ter diáconos permanentes e gente afim junto ao altar, e até se possível com hábito e com... E por outro lado, isso a mim aflige-me, e há cristãos que preferem isso a estar na política ou na cultura ou noutro sítio qualquer. Por outro lado, a rarefação de leigos católicos nos diferentes mundos. E isto a mim, eu como cristão, isto é das coisas que me preocupa. Mas eu deixo-lhe a preocupação para conversarmos brevemente. Pode ser? Sim, pode, porque é um tema que também me apaixona, porque nós temos, deixe passar a expressão, tirar os leigos das igrejas para que eles possam verdadeiramente realizar a missão para a qual são chamados. A nossa fé, e o Evangelho de São Mateus é muito claro, é uma fé que tem de ser luz, uma fé que tem de ser testemunho, uma fé que tem que dar sabor, sal às realidades terrestres. A Igreja, o momento da oração, o momento da celebração comunitária da fé, é esse momento em que nós celebramos conjuntamente a fé, mas que não pode ser separada da vida do dia-a-dia, o trabalho, a família, os lugares onde nós nos encontramos, que pode ser o café e pode ser o desporto, seja onde for. A tentação de facto, levar os leigos para o interior da Igreja, e é interessante, e podemos terminar aqui com esta ideia.
a tentação dos leigos é também essa. E de muitos movimentos é também essa. Infelizmente. É voltarem para o interior das igrejas. É mais cómodo. Porque é assim, pescar num tanque onde há peixes é relativamente fácil. Pescar num rio em que a gente tem de andar centenas e centenas de metros à procura da truta. À procura da truta é bem mais difícil. Eu lembro-me do hino da Ação Católica que dizia: ó jessista, lança a rede, vai pescar para o Senhor. Claro. Leva no barco contigo o teu bom e doce amigo que te dá paz e amor. Sr. António, muito obrigado. Continuação de uma boa noite. E aqui fica o propósito e a sua promessa tácita de proximamente nos encontrarmos para conversarmos um bocadinho sobre o que é ser leigo neste século XXI, neste ano da fé, evidentemente, que foi aberto por uma porta, a porta da fé. Pode ser? Boa noite. Boa noite muito obrigado aos nossos ouvintes.